Também temos nossa analista Isabel Mega lá na capital federal. Isabel, eu estou aqui buscando um retrospecto do que foram as manifestações do governo federal e do presidente Lula até aqui, porque tivemos manifestação de Lula nas redes sociais, depois aquela nota na qual o Brasil assina um comunicado, uma nota ali condenando os ataques, não só Brasil, mas também outros países assinando essa nota, e tivemos a manifestação na ONU. Agora, o que deve vir pela frente? Agora, Carol, o que fontes da diplomacia brasileira apontam é um trabalho muito interno, muito de bastidor também, com dois focos principais. Um deles é trabalhar no alinhamento com outros países. Então, países, por exemplo, da própria América Latina, diante dessa situação vivenciada regionalmente, de olho, claro, nos desdobramentos daqui para frente sobre a situação da Venezuela. E o outro foco, apontam essas fontes, é olhar para como que vai ser trabalhada a relação com os Estados Unidos. O que se defende é um pragmatismo. E o que se lembra também é que não foi à toa que Donald Trump se reaproximou do Brasil agora na gestão Lula, naquela química que pintou entre ele e o presidente Lula, na expressão que foi utilizada, sobretudo naquele encontro muito rápido que eles tiveram na Assembleia Geral da ONU em setembro do ano passado, e que foi dali que partiu uma série de desdobramentos de reuniões e telefonemas, até que a gente teve, por exemplo, a notícia de revogação parcial do tarifaço. Tudo tem que ser calculado e pragmatismo é uma palavra-chave para a gente entender. Até porque, nesse contexto mais amplo de reação brasileira, a gente está vendo um cuidado e um cálculo político até com as palavras que são empregadas, ou até mesmo com as palavras que se ausentam das manifestações brasileiras. Em notas, em falas de autoridades. Ontem, por exemplo, durante a reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil fez questão de falar e não quis fazer menção direta nem a Donald Trump, nem a Nicolás Maduro. Mas ali estava colocado o posicionamento do Brasil perante o mundo, de entender que houve a ultrapassagem de uma linha do direito internacional e que os fins não justificam o meio. Então, isso traduz muito aquilo que o governo brasileiro está trabalhando de preocupação regional mesmo sobre esse precedente perigoso que é gerado a partir dessa intervenção dos Estados Unidos. Isso não significa você olhar para a situação em si de Nicolás Maduro. A sensação que dá, Carol, quando a gente conversa com fontes da diplomacia, é que não é sobre Maduro, mas é sobre o precedente, é sobre o que isso pode acarretar de consequências regionais para a América Latina. Daí essa necessidade de você ter um alinhamento de posicionamento, e o Brasil busca essa posição de protagonista regional também em relação a essas discussões. Daqui para frente, tem muito a ser trabalhado, a depender do que vai acontecer na Venezuela, se a gente vai ficar com a vice-presidente no comando, se haverá mais intervenção dos Estados Unidos, se novas eleições poderão ser convocadas. O que a gente observa de discurso da diplomacia brasileira é que há uma defesa de que os próprios venezuelanos possam decidir o seu destino daqui para frente, com a convocação, por exemplo, de novas eleições. Mas isso não tem aparecido de maneira contundente nos discursos, nem do presidente Lula, as notas do Palácio do Itamaraty, ou até mesmo as manifestações de outras autoridades, como foi ontem o caso do Sérgio Danese. Mas isso já aparece como discurso também no bastidor. Então agora a relação é sobretudo para dentro, né? Olhar, claro, com pragmatismo, aproveitar, por exemplo, o fato de que a artilharia de Donald Trump está se voltando para outros países, a exemplo da Colômbia. A gente está vendo o tom de ameaça que é colocado sobre o presidente da Colômbia, e aí uma diferenciação que é pontuada também por algumas fontes. É diferente da situação de Nicolás Maduro. Na Colômbia, a gente tem um presidente que foi democraticamente eleito, então é diferente de uma eleição em que a própria percepção do Brasil é de que o processo na Venezuela
foi alvo de fraudes. Lembra que o Brasil pediu muito o acesso às atas das eleições e essas atas nunca foram entregues. E foi ali que a gente teve um ruído histórico nas gestões da esquerda no Brasil a respeito dessa situação com a Venezuela. Mas ainda assim é preciso separar um pouco as coisas, de entender que os posicionamentos do Brasil não estão alinhados a Maduro, mas estão alinhados a uma questão de direito internacional e de precedentes que podem ser gerados. Isso é a todo momento enfatizado pelas fontes da diplomacia brasileira. Carol, há a percepção de que esses alinhamentos com outros países podem gerar novos telefonemas, novas conversas do presidente Lula com aqui líderes da região e com Lula voltando a Brasília. Isso também deve se acentuar nesse monitoramento permanente que o governo faz. Já estava de sobreaviso de dezembro para janeiro, mas é claro que a situação escalou a um ponto que a gente também observa um certo nível de surpresa com o que aconteceu com uma intervenção a tal ponto dos Estados Unidos na retirada de Nicolás Maduro. E só um outro ponto para fechar, Carol, a gente tem também um trabalho de você separar as coisas, né? O discurso do PT vai falar, por exemplo, de sequestro. O discurso do governo jamais vai utilizar esse tipo de denominação.